Olá, boa tarde. O Brasil de 2016 tem 12 milhões de desempregados, quase o dobro do registrado em 2013. O PIB, que soma todas as riquezas produzidas no país, já caiu 4% neste ano. Na tentativa de recuperar a economia, o governo deve apresentar hoje um mini pacote de medidas. Isso depois do Senado aprovar, num placar apertado, a proposta de emenda à Constituição que limita as despesas públicas pelos próximos 20 anos. A PEC foi promulgada hoje. O que esperar daqui para frente? Depois de mais de 5 horas, a PEC do teto dos gastos, principal medida do ajuste fiscal, foi aprovada por 53 votos a favor e 16 contrários. O governo já pressentia que iria perder apoio na votação, mas não esperava o placar final, com 8 votos a menos em comparação ao primeiro turno. O sinal de alerta foi aceso aqui no Palácio do Planalto. Pelo texto, as despesas da União ficam limitadas aos gastos do governo no ano anterior, mais a inflação. A regra já entra em vigor em 2017 e será válida pelos próximos 20 anos. As despesas com saúde e educação só entram na regra em 2018. E para falar sobre a economia neste ano e as expectativas para 2017, recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor da PUC São Paulo e sócio-diretor da Macro Sector, e o também economista Celso Grise, professor da FEA USP e presidente do Instituto Fractal. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou também pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Nossa ideia hoje é que aproveitarmos o tempo para explicarmos tantas notícias, né, que elas não param de chegar. Então, teve aí hoje promulgada a PEC dos gastos. A qualquer momento também o governo deve anunciar esse mini pacote de medidas. Vou começar então por essa expectativa desse mini pacote de medidas. O que esperar? O que vale destacar aqui que deve, de fato, impactar a vida das pessoas? Olha, eu vejo que é positivo que o governo comece a se mexer, né? Afinal, já está 6 meses lá e precisa dizer que veio. Porque essa historinha de fadinha da confiança, que eu costumo chamar, né? De que vamos tratar do ajuste e tudo mais se recupera. Não existe, como não existiu em nenhum lugar do mundo. Então, para além de ajuste, das grandes questões macro, é preciso tomar medidas para resolver o problema do endividamento das empresas, que está muito grande, endividamento das famílias, o desemprego, como vocês mostraram, né? Agora, é preciso dizer o seguinte, nenhuma dessas medidas compensará, a meu ver, os equívocos que estão sendo cometidos na parte macroeconômica. Eu acho que a gente vai ter tempo depois de explicar um pouco isso, né? Professor. Bom, eu vejo a PEC como algo realmente indispensável, porque traz, de fato, as contas públicas para uma situação de melhoria. Entretanto, eu sou obrigado a reconhecer que a PEC é, na sua natureza, recessiva e penaliza muito fortemente a população nesses aspectos que o Lacerda acaba de nos falar. A alternativa a isso está desenhada neste pacote que pretende, de alguma forma, aliviar os efeitos da PEC sobre a população, lembrando sempre que é preciso pensar nesse momento nas classes mais pobres, nas menos favorecidas, porque a PEC há de aumentar o desemprego, há de supor uma reforma administrativa e do funcionalismo que amplia ainda o desemprego durante pelo menos o primeiro semestre de 2017. Tem um outro problema, se me permite o professor Grise acrescentar. Quando se trata o gasto público, como a PEC trata, como se fosse tudo igual, o jantar que o presidente oferece aos deputados para aprovar a PEC e o investimento em infraestrutura, você trata desigualmente fatores desiguais, né? Ou seja, na verdade, o que o Estado precisa ter é a liberdade para agir contraciclicamente, né? Claro. Então, numa crise, às vezes você precisa não só tratar dos problemas que o professor Grise muito bem destacou, as questões sociais, mas também o Estado precisa sair à frente e investir em infraestrutura. Engessar o gasto público por um período tão longo é um grande equívoco que, tenho que ressaltar, não foi cometido por nenhum outro país, né? Não há nenhum outro Como país que costuma tenha... ser geralmente quando vê uma medida assim desse tamanho em outros países nessa questão do período? Normalmente não costuma ser tão longo. Primeiro, isso? a questão é que o período não costuma ser tão longo e segundo, você costuma vincular gastos ao desempenho da economia para você ter o espaço para isso. E também
um fator muito importante, que é o PIB per capita, ou para as pessoas entenderem melhor, como é que é o desempenho do crescimento populacional. Se eu ingesto, por exemplo, o gasto do ano passado em saúde e educação por 20 anos, eu vou ter um acréscimo da população. Isso significa que o recurso disponível por pessoa per capita cai. Né? Agora, uma outra questão ainda sobre a PEC, que alguns especialistas mostram preocupação, é uma possibilidade aí de perder direitos, conquistas sociais já. Essa é uma preocupação, professor? Aqui há que se ressaltar umas coisas. As conquistas sociais são sempre muito bem-vindas, mas nós estamos confundindo conquistas sociais com privilégios. A legislação do trabalho realmente precisa ser inteiramente modificada, porque oferecer conquistas sociais em cima de uma estrutura econômica capaz de cumpri-la é um absurdo. Também falsamente oferecer conquistas sociais em épocas de desemprego e obrigar empresários a ter condutas tão radicais como estão tendo que ter para conviver com a crise, uma vez que os impostos são altos, que os encargos sociais são elevados, enfim, que a legislação trabalhista põe um peso enorme em cima disso, realmente é duvidoso que ocorra. O que eu tenho medo com essa preservação de conquistas sociais é o tiro pela culatra. Nós chegamos a um nível de desemprego que não há como oferecer conquistas sociais a esses desempregados. Eu preferia ser realista nisso, sabe? Pôr um pouco fim a tantos benefícios trabalhistas. Gostaria de ver os encargos sociais descerem a um nível suportável pela empresa e gostaria que o governo, através da contenção dos gastos, jamais dos seus investimentos, pudesse pôr a máquina pública no lugar, porque essa máquina pública não cabe no nosso país. Ou nós aumentamos esse país ou diminuímos a máquina pública. Temos que fechar empresas públicas. O governo Lula criou mais de 50 empresas novas no âmbito do Estado. Agora, professor, o senhor começou aqui o programa colocando que essas medidas aí não serão suficientes para corrigir erros do passado. Por que não? Porque o Brasil insiste, ou o governo brasileiro, o Banco Central, em manter desnecessariamente, a meu ver, uma taxa de juros absurdamente elevada, por exemplo. Né? Então, a taxa de juros praticada no Brasil, tanto a taxa de juros básica, que é a Selic, que é essa definida pelo Copom, como principalmente a taxa que é cobrada ao tomador final, asfixia a empresa, asfixia o consumidor. Então, eu não vejo que o maior problema sejam os encargos sociais, né, para as grandes empresas e para as pequenas e médias também. O grande problema é, primeiro, o excesso de burocracia, é uma burocracia infernal que torna praticamente impossível você empreender no Brasil de uma forma lícita, né, até se você quiser seguir todas as normas. Você tem que despender recursos e tempo que se torna praticamente impossível. E, além disso, o custo do capital, ou seja, o custo do dinheiro. Você hoje, se tiver que recorrer a um banco, o seu negócio fica inviabilizado. Né? Eu conheço empresas, por exemplo, que têm preferido atrasar o pagamento de impostos a recorrer aos bancos, o que, de certa forma, é até compreensível, porque o custo hoje desses recursos é muito elevado. Então, enquanto você não corrigir erros fundamentais da política macroeconômica, na área fiscal e na área monetária, principalmente, qualquer outro pacote, ele será bem-vindo, né, de medidas de incentivo, mas será apenas um paliativo, porque o cerne, a questão fundamental está equivocada, né, tem um grande erro de dimensão. Isso não é neutro, isso evidentemente favorece a quem faz aplicações no mercado financeiro. Então, todos nós que aplicamos no mercado financeiro somos falsamente beneficiados por isso. Por que eu digo falsamente? Porque se a economia for mal, todos acabam perdendo. É verdade, uns perdem mais do que outros. Os mais pobres pagam muito mais essa conta. Né? Mas, de qualquer forma, seria muito mais saudável se nós tivéssemos condições parecidas com o que há nos outros países, tanto condições de taxa de juros, taxa de impostos, nível de burocracia, para que a gente pudesse gerar mais valor, mais emprego, mais renda e o próprio governo arrecadar mais de uma forma saudável. Tem perguntas aqui chegando justamente, né? As pessoas aqui querendo saber como é que elas vão ser afetadas de fato. O Lucas Silva, ele pergunta aí como que a medida vai afetar a população
E se há alguma coisa a ser feita, professor? Bom, sem dúvida, o desemprego vai ainda se agravar e, nesse sentido, atinge em cheio as famílias, os chefes de famílias, né? De outro lado, o desemprego crescente torna o salário real menor. A oferta de mão de obra está muito maior e tem, inclusive, estimulado as empresas a admitir funcionários mais velhos e contratar funcionários mais novos. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista da renda, isto é perverso. Do ponto de vista do consumo, eles terão sempre que conviver com preços pressionados, quer pela taxa de juros muito elevada, que tem que ser repassada ao consumidor, quer pelos problemas estruturais mesmo, de distribuição e de outros itens da vida empresarial, que acabam tendo que, de alguma forma, ser repassado ao consumidor. Aproveitar para falar um pouquinho, então, dessa questão do número de desempregados, 12 milhões, e o IBGE chama atenção para o fato de que, no fim do ano, nessa época, que o mercado justamente começa a reagir por conta das vagas dos temporários, e o que não veio acontecendo também esse ano, né, professor? Não vem acontecendo porque as empresas estão asfixiadas, né, com os custos financeiros enormes que elas, em geral, têm que incorrer. Há uma queda da demanda, porque cada desempregado a mais é um consumidor a menos, né? Não podemos esquecer disso. E o poder de compra do salário também caiu devido ao aumento do desemprego e também pelo efeito da inflação, né? Muitos salários não foram corrigidos conforme a inflação. Então, o consumidor perdeu poder de compra. Então, as empresas ficam receosas em contratar mais funcionários, né? Por isso que elas estão se virando com o que tem, evitando novas contratações. Infelizmente, esse cenário vai perdurar ainda por um bom tempo, por algum tempo, até que a economia... Qual que é a expectativa aí? Podemos dar alguma esperança nesse sentido, professor? Quando é que o emprego pode começar aí a recuperar o fôlego? O emprego, ele é quase que uma variável direta do nível de atividade. Então, enquanto a economia não reagir, o desemprego também não reage, né? Como não se espera um crescimento muito expressivo, aliás, da minha parte, eu não espero o crescimento em 2017, pelos fatores que eu já apontei, inclusive política monetária, mas há outros também. Então, eu vejo que ainda o desemprego, antes de melhorar, vai piorar um pouco, né? Nós vamos ter ainda alguns meses de aumento do desemprego, há muitos setores fazendo ajuste, inclusive agora o setor financeiro, né? A gente percebe os bancos, etc., fazendo ajuste, cortando funcionários. Então, esse desemprego tende a aumentar antes de começar a diminuir. Professor. Eu vejo um pouco mais de otimismo, mas talvez por um viés pessoal. Eu sou um pouco otimista em relação a tudo que faço. Eu vejo assim, até o meio de 2017, até o primeiro semestre, sem crescimento. A partir daí, o ingresso de capitais estrangeiros devem beneficiar os investimentos e ampliar um pouco ou reduzir um pouco o desemprego. Acresce a isto o fato de que há uma promessa muito boa da produção agropecuária para este ano. Os preços estão ainda empolgantes, milho, soja, açúcar muito bom, o etanol internamente muito bom também. Temos preços da carne, ainda que tenha vacilado um pouco nesses últimos dias, já parece se recompor. Então, nós temos produtos de exportação agropecuários muito interessantes. E temos, além disso, os produtos básicos e os semi-manufaturados também ganhando um pouco do mercado externo com o dólar valorizado como está. Agora, uma outra questão aqui. O quanto que a interferência do cenário político aí na retomada da economia? Nós estamos vendo aí a Operação Lava Jato, que está atingindo políticos de vários partidos. O quanto que isso também impede que a economia deslanche de fato, né? O quanto que está atrelado a isso? No longo prazo, o combate à corrupção é algo positivo para a economia. Você está corrigindo distorções. Então, eu diria que isso é muito bem visto. O problema é como você atua em relação a algumas empresas envolvidas em problemas que nós tivemos recentemente. Sim. Então, o que aconteceu em 2015 e particularmente 2016 é que nós temos um efeito muito significativo sobre a capacidade de operação de grandes empresas. Petrobras, sem dúvida, e grandes construtoras. Então, isso afeta muito negativamente o desempenho da economia no curto prazo, né? Então, esse fator continua a prevalecer.
A despeito das boas oportunidades que há, de fato, no agronegócio, por outro lado, o setor industrial enfrenta enormes problemas, né? E, tradicionalmente, a indústria é o setor que mais agrega valor, gera os melhores empregos, gera as melhores atividades, agrega mais capacidade de arrecadação para o próprio governo. E a indústria encontra-se numa crise significativa e, infelizmente, não há uma boa perspectiva no curto prazo de recuperação, né? Então, isso vai afetar muito negativamente o desempenho da economia em 2017. Isso também acaba freando os investimentos também, no sentido de que o investidor olha, fica, não sei para onde vai, né? O presidente aí que também está envolvido aí nessas denúncias, não sei se teremos ainda o presidente ou não, isso faz com que o investidor também fique com receio. Claro. O problema é institucional, porque nós estamos com a Lava Jato mostrando as suas acusações ou deixando vazá-las. Nós estamos preocupados, porque, de fato, nós precisamos preservar algumas instituições no Brasil. Me parece que o Congresso tinha que ter uma outra atitude, uma vez que já se encontra bastante desgastado. O Executivo estava se recuperando. E, ao envolver esses nomes, também as instituições executivas acabaram padecendo muito. Por fim, o Judiciário, com uma divergência muito grande interna, não é? E que pode provocar alguma instabilidade também. O investidor estrangeiro quer ter previsibilidade, gosta de ver o cenário estável. O investidor interno brasileiro, nacional, não é diferente. Portanto, esse clima político tem que, de alguma forma, ser encaminhado para nos dar um mínimo de paz para o trabalho. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as expectativas para a economia no ano que vem. Com a gente, o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor da PUC São Paulo e sócio-diretor da Macro Sector, e o também economista Celso Grise, presidente do Instituto Fractal. O Natal está chegando, mas as pessoas estão contendo as despesas e as encomendas do comércio estão abaixo do esperado. Nessa loja de brinquedos, o período que antecede o Natal sempre foi sinônimo de vendas em alta e, em seguida, a liquidação do estoque. Porém, a realidade agora é outra. As compras a gente está acompanhando assim dia a dia, é um negócio que depende muito de informação, de tecnologia para tentar acertar o máximo possível para não passar depois, entrar em 2017 com estoque mais alto do que a gente planeja. Estoque cheio, com acúmulo de mercadorias, olha, não é um bom sinal nem para o varejo nem para a indústria. Significa que a demanda está fraca e que o consumidor está gastando menos do que deveria. Por isso, muitos lojistas estão atentos. Uma pesquisa mostra que apenas 5% dos entrevistados pretendem gastar o 13º salário com presentes. 40% vão quitar dívidas e 22,5% ainda não sabem o que fazer com a renda extra. Estudo do Diese mostra que o pagamento desse benefício vai injetar na economia 197 bilhões de reais este ano, valor equivalente a 3% do PIB. Para o Sindicato da Micro e Pequena Indústria, a recuperação econômica está difícil. Muitas correm o risco de fechar nos próximos meses. Para ter estoque, você precisa ter capital de giro. Para ter capital de giro, você tem que ter crédito. E é um cenário inexistente nesse momento. Mesmo se quiser ter uma retomada imediata e dizer, olha, eu quero comprar o dobro do que eu vinha comprando, não haverá abastecimento. Porque você não tem gente nas empresas para produzir, você não tem gente para gerar a riqueza necessária se houver uma explosão de consumo. Pois é um ciclo, né, professor? Como vocês estavam falando um pouquinho disso no bloco anterior, e aí, diante de toda essa situação, o consumidor também coloca o pé no freio, não tem outra alternativa, não é? Não tem alternativa porque ele está com a sua renda retraída, né? Quem continua empregado, os salários perderam o poder de compra, e uma parcela muito grande no desemprego ou com medo de perder o emprego, que faz com que o consumidor também se retraia, né? Então, ele não assume compromissos de longo prazo. Daí a importância de qualquer medida que o governo queira tomar para minimizar a crise,
tratar não apenas os aspectos macroeconômicos, como juros, a parte fiscal, etc., mas também cuidar do crédito, do financiamento, né? Então, ao contrário do que o governo está fazendo, ele deveria utilizar os bancos públicos para irrigar a economia, né? Oferecer crédito às empresas, aos consumidores, mas numa condição muito diferente da que existe no mercado, porque hoje quem tem acesso a crédito são juros proibitivos, né? Há taxas de juros no Brasil que chegam a 300%, 400% ao ano. Isso é absolutamente inviável, né? E aí o que acontece, assim, a gente está vendo aí a consequência disso tudo também, inadimplência, né? Que é bastante alta, né, professor? Tem aqui, são 4 em cada 10 adultos que estão com contas atrasadas. Aí o que se faz é tentar um outro empréstimo, muitas vezes, para quitar o que está atrasado, não é? Uma rolagem da dívida. Agora, na verdade, não há como praticar essa taxa de juros em cima do consumidor. Se você já tem inadimplência e porque o risco é alto, você aumenta os juros, essa inadimplência, mesmo que ele renegocie, tende a se perpetuar ou até a crescer. Deveria haver agora um momento mais sensato por parte das entidades financeiras. Eu entendo o momento difícil que elas atravessam, com um agravamento competitivo procedente dessas inovações tecnológicas, mas é momento de prestar atenção no fato de que esse dinheiro pode não voltar. Sim. Pode não voltar. E banco, você sabe, é um dos piores negócios do ponto de vista de risco que alguém pode ter. Porque se você tem uma alavancagem, vamos dizer, de 1 para 12, isso quer dizer que 1/10 é do banco, capital próprio, 11/10 são de terceiro. Se um não voltar, ele está tecnicamente quebrado. Com uma inadimplência tão alta, nós vamos começar a perceber que alguns bancos que não se provisionaram adequadamente podem entrar numa situação difícil dentro de um ano e meio, se isso aqui não melhorar. Então, é hora dos bancos começarem a pensar que eles precisam, de fato, ajudar o governo atual, a situação atual, baixando as taxas de juros. Eu não estou falando de Selic, estou falando das taxas de juros efetivas que são praticadas junto a consumidores. Isso vai virar um bumerangue para eles. Veja, o governo cogita, inclusive, liberar o fundo de garantia para a quitação de dívidas. É uma medida, eu diria... Quer dizer que entre esse mini pacote aí, né, do que pode ser anunciado, existe essa possibilidade também, né, professor? No entanto, esse alerta do professor Grise tem que ser levado em conta. Ou seja, eu tenho que, ao mesmo tempo, criar condições do consumidor quitar, de alguma forma, as suas dívidas, mas não nas condições draconianas que são impostas hoje ao consumidor, com taxas de juros absurdos. Então, tem que haver alguma margem, alguma negociação por parte do sistema financeiro e quem está concedendo empréstimos em reduzir essa carga, né? Porque, senão, o que vai acontecer é que, eventualmente, você pode até receber uma parcela da sua dívida como setor financeiro, mas você vai inviabilizar que a economia continue girando, né? Como os bancos no Brasil vivem basicamente de emprestar para o governo, né, comprando títulos públicos, isso de certa forma os acomoda, tem que haver alguma medida, como por exemplo, liberação de empréstimos compulsórios vinculados à ampliação do crédito em condições normais, não em condições tão distorcidas como Fernando traz uma outra questão aqui para a nossa conversa, para falar em consumidor. Ele pergunta da oscilação do dólar, se beneficia o consumidor ou a indústria? Bom, oscilar dólar é uma das coisas mais complicadas, porque ele atinge horizontalmente toda a economia. É muito difícil alguém ficar de fora de uma variação do dólar. Quando o dólar se fortalece, não há dúvida de que todos os produtos importados ficam mais caros. Isso significa que, em reais, temos que repassar o aumento do dólar ao consumidor. É muito ruim, pressiona a inflação. Por outro lado, essa alta do dólar promove também uma maior competitividade das exportações brasileiras, o que pode gerar emprego, melhorar a renda real. E, por outro lado, então, há um efeito benéfico nisso tudo. Neste momento, o dólar vai se manter alto até por razões que nós já não consultam mais
à prática, a decisão nacional. Aí, por uma questão até internacional, esse dólar vai se fortalecer. No Brasil, nós precisávamos entender esses efeitos sobre as nossas moedas e tentar maximizar os ganhos que ele pode trazer com exportação, com fluxo de capitais, etc. E tentar minimizar isso no que tange ao problema inflacionário. Inflação já é um problema que vai entrando em superação, porque nós estamos com um consumo tão baixo. Então, agora eu vou pegar uma ponte no que disse o Antônio. Podemos baixar a taxa de juros porque a recessão segura qualquer inflação. Não tem como você querer subir preços. Você já não consegue vender no nível de preço atual. Então, o dólar, eu acho que traria um efeito mais benéfico que maléfico para a economia, mas mais maléfico do que benéfico para o consumidor. Rapidamente, uma palavrinha final do que esperar para o ano que vem, professor. Então, o Mário Henrique Simons tinha uma frase primorosa que dizia o seguinte: a inflação aleija, mas o câmbio mata. Ou seja, é melhor você, às vezes, contar com um pouquinho mais de inflação para a economia voltar a andar. 2017, um ano ainda difícil. Já foi estagnado, né? Vocês colocaram aqui que não vai esperar crescer. A estagnação. Tá, porque as condições não são favoráveis. Professor? Um crescimento ligeiro, muito pequeno, 0,5%. Então, em termos do nosso telespectador, 0,5%, 0% dá empate. Não, acho que você não sente isso. Mas se houver um crescimento, muito modesto. Se quiser uma boa notícia, a economia provavelmente vai parar de cair depois de 2 anos. É isso que eu ia dizer. Vamos terminar com uma boa notícia, então, não é? E para 2018, então, esperar alguma recuperação? Eu acho que sim. Em 2018, a gente já pode esperar alguma coisa mais forte. Agora, recuperação forte, eu deixaria para 19 ou 20. Isso vai depender do juízo do Banco Central e do governo também. Então, esperamos que eles tenham juízo, então, para, né, por notícias melhores. É verdade. Muito obrigada pela participação aqui hoje e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.